Boa. Uma vez agora que você já mapeou as suas histórias, isso aqui é um processo recorrente, tá? Você pode ter feito isso uma vez agora, mas podem aparecer outras histórias. Você lembra das histórias, você fica com esse teu banco de histórias, é um recurso para você ter. Você pode até fazer em outros contextos, não profissionais, até se você quiser, para fazer para histórias engraçadas que você tem, etc. Para você ter ali no seu ciclo de atividades. O ideal é que daqui em diante você já tenha as suas histórias mapeadas, já tenha feito essa tarefinha de casa, antes de você seguir aqui o resto das nosso conteúdo para se preparar para entrevistas. Então, vamos lá. Então, entrevista com RH. Isso aqui vai ser adaptado depois para os outros, mas aqui vai ter a maioria do conteúdo para preparação para qualquer entrevista, tá bem? Entrevista com RH. Bem, 4 elementos que a gente vai falar aqui. O checklist das hard skills, como é que eu faço para passar no checklist das hard skills, como é que eu faço para passar no fit cultural e fit de soft skills, se eu tenho as soft skills necessárias. Quais são as perguntas comuns, né? Eu falei lá atrás que se você memorizar todas as 60 mil perguntas possíveis, você vai se lascar, mas existem 3 perguntas que é interessante você estar preparado para responder. Essas são as 3 exceções, eu diria. Podem haver uma ou outra um pouco mais comum, mas essas 3 eu gosto particularmente. E a gente vai falar da pesquisa para entrevista. O que é isso? O que é que você tem que fazer antes de cada entrevista para você estar preparado? O que é que você tem que saber da empresa nesse momento aqui de entrevista da RH? Beleza? Vamos começar pelo checklist de hard skills. Tenha bem documentado todas as suas responsabilidades e resultados que você teve em cada experiência, né? Então, lá no teu currículo, lá no teu LinkedIn, você já tem documentado todas as responsabilidades e resultados que você teve. Então, se tem mais algum, pensa mais alguma outra responsabilidade e resultado, especialmente relacionado à descrição da vaga que você está aplicando. Idealmente, no momento que você está vendo essa aula aqui, você já está com uma entrevista marcada. Então, para essa entrevista que você está marcada, quais são as responsabilidades e resultados que são relevantes para a job description lá, que são relevantes para essa posição? Garanta que você tem algum contato com a maioria das hard skills do job description, né? Você não precisa ser um mestre em todas, mas você tem que ter algum contato, tem que saber o que é aquilo ali. Você não pode chegar... Se tem uma palavra que você não conhece, que está lá dentro do bendito do processo seletivo, do bendito do job description, você tem que saber o que é. Você tem que ter tido algum contato, idealmente algum contato real, né? Se tem uma skill lá na job description que você nunca teve contato, o que eu super recomendo que você faça, imediatamente, né, se você já está com essa entrevista marcada, comece algum curso barato, estude e se familiarize, né? Pega esse curso de R$50 do Udemy, R$60. E aí, quando eles te perguntarem na entrevista, João, que eles vão perguntar, né, eles vão fazer o checklist das hard skills, você sabe usar essa ferramenta X? Vou dar um exemplo, Alteryx, que é uma ferramenta de automação. Cara, meu único contato está sendo em tal situação. Estou fazendo um curso aqui a respeito disso. Vi que era importante, estou fazendo esse curso aqui. Comecei recentemente um curso na área, né? O que você vai demonstrar? Você vai demonstrar proatividade. Pô, esse cara aqui pode nunca fez isso aqui, mas ele ficou sabendo aqui já está estudando. Pô, essa pessoa é diferenciada, essa pessoa é diferente. Ah, mas e se eu não passar nesse processo seletivo específico, vou ter que estudar para nada? Vai ter aprendido uma coisa nova que está no seu currículo, tá? Pensa também em skills complementares ou substitutas que provam que você tem uma capacidade de aprendizado. João, você sabe usar, vamos dizer, você sabe mexer em dados com SQL? Sabe mexer em dados com SQL? Putz, eu nunca mexi em dados com SQL, mas eu já mexi em Python. E sempre que eu tentei aprender uma dessas coisas, eu sempre aprendi muito rápido, né? Você tem que demonstrar a sua capacidade de aprendizado. Tem um exemplo interessante de um aluno aqui que é muito legal. Ele estava já no segundo processo seletivo dele que ele estava fazendo para a Nubank. E quando ele entrou nesse segundo processo seletivo, ele precisava de uma hard skill específica, acho que uma linguagem de programação, se eu não me engano. E ele falou justamente isso. Ele fez, eu posso não ter essa hard skill aqui, mas eu tenho uma facilidade de aprender. Todas as vezes na minha carreira que eu tive que aprender, eu aprendi rápido. Né? Então, olha que interessante, porque nesse processo seletivo para a Nubank em específico, o cara passou. Por mais que ele não tinha todas as soft skills, por mais que ele não tinha todas as hard skills, ele compensou com as soft skills. Ele tinha soft skills tão boas, tinha tantas histórias boas para contar, demonstrou tanta capacidade de aprendizado, que ele passou no processo seletivo. E hoje já fatura mais de muitos dinheiros, mais de R$10.000 que esse brother tira, esse aluno. Então, seja sincero também com o que você sabe e o que você não sabe. Isso aqui é muito importante, né? Seja sincero com o que você não sabe, mas demonstre disposição e proatividade em aprender. Se você fez isso aqui já, você já está demonstrando disposição e proatividade. Eu prefiro, tem pessoas diferentes, são opiniões diferentes. O meu direcionamento, Gabriel, o que eu prefiro é sempre ser sincero. Porque depois, se eles botam, te colocam em uma situação que você tem que mostrar, aprofundar, aí você se lascou. Entendeu?
Então, gosto de ser sincero e sempre demonstrar proatividade. Esse é o caminho, tá bem? Vamos lá. Então, a gente já falou do checklist das hard skills. Vamos falar agora do checklist das soft skills, né? Como é que a gente faz para passar na soft skills e fit cultural? O que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? Isso aqui é muito importante, tá? Grande sacada aqui. Vai misturar tudo que a gente já viu de uma forma super legal. Por isso que tem uma ordem específica aqui nesse vendido desse curso. No site da empresa, você vai mapear os valores e missão da empresa. Então, das histórias que você mapeou, você olhando lá no site da empresa, você vai entender quais são as histórias que eu tenho já mapeadas que comprovam que eu tenho os valores da empresa. Vou falar de novo, né? Lembra que eu falei lá do arco de personagem? O arco de personagem é o que você aprendeu com a história. Dessas histórias aqui que você mapeou, quais delas o arco, o que você aprendeu nelas, deixa claro e óbvio que você tem aquela skill específica ou aquele valor específico. Funciona para soft skills também, né? Então, tipo, se você tem uma história que você demonstrou liderança, você vai comprovar que você tem a soft skill necessária de liderança para o cargo, por exemplo. Tá. Você tem que ter pelo menos uma história de bolso para cada valor e para a missão da empresa. Se você tiver pelo menos uma história de bolso, você está muito bem posicionado. E aí, como é que você vai... Eita. Como é que você vai se preparar para contar essas histórias, né? Eu não gosto muito de se gravar, porque você fica um pouco duro. Eu não gosto muito de praticar no espelho também. Eu gosto de você praticar casualmente com seus amigos. Liga para um brother, troca uma ideia, fala... Pô, eu queria falar aqui sobre as coisas que eu fiz, preparar a entrevista. Conta as histórias e conta casualmente. Se parecer que você está fazendo uma apresentação, não, entrevista não é TED Talk. Não é para você chegar e fazer, proclamar. É para você trocar ideia, é bate-papo. Você vai querer contar essas histórias como se fosse um bate-papo. Então aproveita o momento de jantar com as pessoas que são importantes para você, com seus amigos, conta essas histórias. Vocês até ligam para um brother para pegar e praticar e contar. É para ficar fluido. Beleza? É isso que você vai fazer. Perguntas comuns que aparecem. Me conte sobre você. Essa aqui é importante demais. É muito difícil uma entrevista começar sem um me conte sobre você, tá bem? Então, como é que você vai se preparar para essa bendita dessa pergunta? Você vai fazer um pitch pessoal de 2 a 3 minutos ali, falando um pouquinho do seu background. Só que você não vai contar seu background inteiro, porque se você for entrar no detalhe de todas as coisas que você já fez na sua vida, você vai ficar doido. Como é que você vai fazer para fazer um bom pitch pessoal? Você vai focar em contar histórias, elementos da sua história que evidenciam os valores da empresa e que você cumpre os requerimentos da vaga. Lembra do modelo passado, presente e futuro que a gente falou lá atrás, quando a gente estava analisando no LinkedIn? A gente vai usar ele de novo. Então, passado, o que você fez até aqui, presente, o que você está fazendo hoje, e futuro, quais são seus objetivos de curto prazo, tá bem? Vou dar alguns exemplos aqui. Legal. Ó, vamos supor que eu estou indo fazer lá uma entrevista para Stone. Então, vou procurar aqui, ó. Stone, valores. Pá. Cultura Stone. Aparece rapidinho, né? É super simples. Aí vai aparecer esses 5 valores aqui. Own it, que é sobre responsabilidade. Live the right, que é sobre intensidade, energia, positividade, autenticidade, tomar riscos. The reason, que é sobre foco no cliente. Team play, que é trabalho em equipe. E no bullshit, que é você falar de forma clara e direta, sem muitos meandros. Tá? Beleza. Vou fazer uma entrevista para a Stone, primeira entrevista, dei uma olhada aqui. Tá, legal. Qual é a minha missão? Eu tenho que, no meu pitch pessoal, ou durante a minha entrevista, provar que eu tenho esses 5 valores aqui. Tá, como é que eu vou fazer aqui então? Vou dar um exemplo. 2 exemplos, tá? Esse primeiro exemplo, da Stone. A missão da Stone não é exatamente isso, mas é algo próximo de ser o braço direito do empreendedor brasileiro. Eles querem ajudar o empreendedor brasileiro porque é difícil empreender no Brasil e eles querem prover soluções para eles. Quais são os valores? Own it, team play, the reason, no bullshit e live the right. Como é que eu organizo um pitch pessoal aqui? Vamos lá. Passado, presente e futuro. Eu fiz várias coisas na minha vida. Você vai ter vários projetos pessoais que você participou. Se não tem tantos assim, vai procurar projetos novos, autônomos para você participar também. Você vai começar. Passado. Olha como vai ser diferente. Vou dar 2 exemplos aqui, o da Stone e o da JP Morgan. Você vai ver como vai ficar diferente o meu pitch pessoal que eu fiz para eles.
Pô, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Pô, eu venho de uma família de empreendedores. Eu mesmo já empreendi 2 vezes. Na época eu tinha empreendido 2 vezes, né? E aí depois aí eu me conecto muito com essa ideia de, pô, de empreender, de intraempreender, empreender dentro de empresas, de ajudar o empreendedor brasileiro. É uma coisa que eu me conecto muito. Meu pai foi empreendedor, eu vi o quanto ele ralou a vida toda. E aí eu vou e falo meu histórico de posições relevantes para a vaga. Mas o ponto importante aqui é que nesse pitch pessoal, eu toquei em empreendedorismo 2 vezes. Missão, ó, check. Você quer que o recrutador dê esse check na cabeça dele. Depois, presente. Na época eu era presidente da Brasa, eu acho que não estava nem trabalhando, né? Hoje eu sou presidente da Brasa e eu lidero um time de 8 pessoas. Pá, você pode entrar em mais detalhes, explicar o que é a organização, isso faz parte hoje, etc. Eu estava na faculdade nessa época, né? Aí pronto, sou presidente da Brasa, lidero 8 pessoas, já botou aqui own it, responsabilidade, e já botou team play. Ó, check e check. Hoje estou em busca de uma vaga em uma empresa que me permita empreender e gerar impacto real no cliente. Né? E aí eu já falei, ó, the reason, falei de empreendedorismo de novo. O que é que ficou faltando aqui? No bullshit, mas no bullshit, eu não sou um cara tão no bullshit, não sou aquele cara que dá feedback na cara, que é tão direto assim. Então eu tive dificuldade, mas tudo bem, um desses faltou. E the right, energia e positividade. Então como é que eu vou demonstrar, como é que eu demonstrei isso aqui? Pela minha intensidade de fala, pela minha animação, né? E aí eu consegui demonstrar. Então eu dei aqui ó, uma nota 9 aqui, já preenchi praticamente quase tudo só nos meus primeiros 2 minutos de entrevista. O checklist de soft skills, ó, já tá dado. Falta dar o checklist de hard skills agora. Beleza? Vamos lá, fazer outro exemplo aqui agora, tá? JP Morgan. Essa foi uma posição de Associate Product Manager de RH que eu participei naquele período que eu contei para vocês que eu estava saindo de uma empresa para outra em Nova York, meio nômade nos Estados Unidos, né? Quais eram os requerimentos da vaga? Ó, JP Morgan, interessante, né? Qual era a minha prioridade na época? Minha prioridade na época era ficar nos Estados Unidos. Então eu estava disposto a entrar em uma empresa que eu não tinha um fit cultural tão grande para poder permanecer nos Estados Unidos e ter essa experiência lá. Então, vamos lá. Stone tinha um fit cultural muito grande. Na JP Morgan, eu não tinha um fit cultural muito grande, mas eu ainda queria uma empresa como a JP Morgan por outras questões. Né? E aí, quais eram os requerimentos da vaga? Análise de dados. Alteryx, que é esse programa de automação. Tinha que ter alguma experiência com RH, tinha que ter inglês, espanhol e português, porque era uma vaga que ia fazer automação de dados para automação de processos de RH nos Estados Unidos com a América Latina, né? Ia fazer uma automação meio que entre os dados desses países todos. E precisava de uma pessoa com esse perfil aqui. Tá, como é que eu organizei? Passado. No caso lá, eu fiz uma graduação tripla, né? Uma delas era de Business Technology. Não sei, eu sei que você provavelmente não vai fazer uma graduação tripla, mas você tem que catar ali, ó, qual é a coisa que você vai usar para fazer essa conexão. Provavelmente tem alguma coisa na sua história que você consegue fazer a conexão, senão eu não tinha nem chamado para a vaga. Então, eu me formei lá em Business Technology, lá atrás, e desde lá atrás eu já tinha vontade de ter um papel meio misto entre analítico e pessoas. Eu sempre gostei disso, né? Então, eu tenho um pé no analítico e tenho um pé em pessoas. Ó, já falei a parte de produto, e análise de dados, já falei para pessoas e RH também. Eu tinha uma empresa de treinamentos, a Libero, de 2020 a 2023, que eu dava treinamento de soft skill, treinamento de comunicação, treinamento de carreira. Opa, RH, Tico, já marcou. Tinha trabalhado com recrutamento em Nova York. RH, já matou. Presente. Estava desempregado na época, né? Então, não sei porque que sumiu aqui do... Mas tudo bem, enfim. Presente eu falei alguma coisa do gênero como... Pô, agora eu estou me reposicionando no mercado para trabalhar aqui nos Estados Unidos. O meu visto é tal. Na época eu tem que falar qual é o visto. Né? Dizendo que eu ia até educar as pessoas nesse contexto. Né? Pô, pessoal, eu tenho... mais 1 ano e meio, 2 anos de visto aqui, a situação que eu estou é essa, então eu estou autorizado a trabalhar nos Estados Unidos. E hoje agora eu estou me aprofundando um pouco mais na análise de dados, porque eu já tive bastante experiência na parte de RH, agora eu estou me aprofundando na parte de análise de dados. Olha aí como eu já dei o check de análise de dados de novo. Né? Futuro. Estou buscando trabalhar em uma grande empresa onde eu posso usar meus conhecimentos analíticos, mas, gente, olha como eu dei vários checks aqui nesse pitch pessoal. Nos primeiros 2 minutos a pessoa já viu, putz, ela pode até não ser a pessoa ideal, mas ela tem muitas coisas que pode fazer sentido para essa vaga. E aí algumas diquinhas extras que eu fazia aqui também, né? Eu falei para eles que já estava fazendo um curso de Alteryx e automação, e eu fiz mesmo um curso quase até o final, online, desses cursos baratos.
Inglês e espanhol. Inglês eu já tinha, português eu falo português, é a minha língua nativa, e espanhol, por mais que o meu espanhol seja um portunhol, eu sempre que eu entrava numa entrevista que alguém tinha um sobrenome latino, de alguma coisa latina, eu entrava falando espanhol. Olá, que tal? Como é que está? Como estás? Não sei o quê, usava o melhor que eu podia do meu espanhol. Então eu já ticava isso aí, mesmo que eu não tivesse o espanhol 100% fluente, entendeu? Então, ó, nos primeiros 2 minutos já se vendeu, entendeu? Isso aqui, galera, faz a diferença. E é assim que você faz o bendito do seu pitch pessoal. Dando continuidade. Qual a tua pretensão salarial? Essa aqui é boa, hein? Aparece muito no começo, né? Qual é a minha resposta para essa pergunta? Geralmente a resposta deve ser sempre embasada em algum número real. Não pode ser número da tua cabeça. Então você tem que saber esse número antes de entrar na entrevista. Seu salário atual e o momento... Você deve saber o número antes de entrar na entrevista. Você pode usar baseado em algum número real. Pode ser o seu salário atual e o aumento que você precisa para valer a pena. Então pensa, pô, eu estou feliz onde eu estou. Se eu quero ir para um próximo local, eu tenho que estar recebendo mais. Então, 20%, 30% a mais do teu salário. Se você quiser tentar 50%, poderia tentar também, sabe? Mas depende muito do quanto você está disposto, né? Quanto maior você botar a diferença salarial do mercado para o que você quer, menor a chance de você passar para uma próxima fase. Tem que ser estratégico. Geralmente, você usar o Glassdoor em média de mercado, geralmente é um bom caminho. Então, você vai lá no site Glassdoor, que é o site que você pega... Vou até mostrar aqui para vocês. Por exemplo, Glassdoor, analista de dados, salário. Média salarial de 4 a 7 mil reais. Você pode falar alguma coisa nesse caminho. Então, um pouquinho mais, 6 mil, perto de 7, dependendo de quanto você ganhar hoje. Quanto você ganha hoje vai determinar muito quanto que você consegue negociar. Beleza? E o quão fit você é na vaga. Se você tem um fit perfeito para a vaga, você pode botar uma pretensão um pouco maior. Sempre recomendo colocar uma faixa, nunca falar um número específico. Em torno de uma faixa de... Beleza? E a outra pergunta que é muito boa é, tem alguma pergunta? Essa aqui é boa, hein? O que acontece aqui que é muito interessante? Processo de inversão da entrevista, mais uma vez. Lembra da Discovery Interview lá atrás? A mesma coisa acontece aqui. Agora você está entrevistando eles. Agora você que está validando se eles são para você e não só o oposto. Né? Então, como é que você vai fazer nesse momento? Você tem que demonstrar curiosidade. Você pode fazer perguntas sobre o que você mais gosta da empresa. Qual tem sido o seu maior desafio na empresa hoje? Ou o maior desafio desse mercado hoje? Essa aqui é boa, viu? Essa aqui é boa demais, boa demais, boa demais. Como posso melhor me preparar para as próximas etapas? Tem alguma sugestão de curso ou conteúdo que eu tenho que estar pronto para saber? Pô, isso aqui vai colocar o RH numa posição de te ajudar. Eles inconscientemente já vão estar torcendo por você. Vai falar, não, continua fazendo aquele teu curso lá do Alteryx. Ou então, pô, ia ser uma coisa que é muito importante para essa vaga é essa skill aqui. Então eu recomendo que você tenha isso. Beleza? E outra coisa muito importante para você responder nesse momento de ter alguma pergunta. Quando devo receber uma resposta? Isso é muito importante, porque isso vai fazer com que você alinhe as expectativas e vai fazer com que você pode mandar uma mensagem para o RH depois perguntando, putz, quando será que eu posso esperar a resposta de novo? Esse processo ainda está rolando, ele ainda está acontecendo, né? Outra coisa muito importante, quantas fases eu devo esperar nesse processo seletivo? Isso vai diminuir profundamente seu nível de ansiedade. Você vai falar, pô, deve ser mais umas 3 fases, mais umas 3 entrevistas, mais umas 2 entrevistas. Isso vai te alinhar bem, vai te ajudar a entender melhor o timeline. Você pode pensar, putz, quando é que você estava imaginando que a pessoa que entrasse nessa vaga fosse começar? Quando é o starting day, para eu me organizar aqui do meu lado? Beleza? Isso aqui faz muita diferença. E são coisas que mostram senioridade. Isso daqui é uma das maiores oportunidades que você tem para ter senioridade. E aí, para a gente finalizar essa base de entrevista para RH que a gente vai fazer, você vai fazer a sua pesquisa para a entrevista. O que é que você tem que saber sobre a empresa antes da entrevista? Vamos lá. Valores e missão da empresa, inegociável, tem que saber. Entender o modelo de negócio, como é que a empresa funciona, como é que ela faz para ganhar dinheiro. Você não precisa entender com profundidade todas as tendências de mercado, o que está acontecendo. Você não trabalha lá, você não trabalha nesse segmento. Pode ser que trabalhe, se você trabalha nesse segmento, então você tem que saber. Mas você tem que ter um entendimento geral do modelo de negócio daquela empresa. Qualquer coisa, pergunta para o ChatGPT para ele te explicar de uma forma bem simples, como se fosse para um garoto de 5 anos. Ver uma notícia recente. Você não precisa saber tudo o que está acontecendo no mercado, mas é legal você ter uma noção básica. Então você vai lá no Google News, vamos supor que está aplicando para a Ambev.
está acontecendo com a Ambev. Seus valores na Ambev não. Google News aqui, ó. PAF. XP leva preço alto das ações, bancos projetam segundo trimestre amargo para a Ambev. Pô, parece que não está indo tão bem. Recuo nos volumes e alta nos preços, o que esperar da Ambev. De repente seja legal ler isso aqui. Não precisa se aprofundar demais, sair lendo todas as notícias, né? Eles não têm essa expectativa. Mas você entender mais ou menos para onde está indo a empresa, pegar uma notícia dessas aqui e você ler com profundidade, é legal, tá? O que mais? Você tem que entender o seu salário provável lá no Glassdoor. Então, você pode até, ó, vamos lá, mais profundo aqui, analista de dados, salário. Deu 3 a 6 mil aqui, ó, segundo o Glassdoor. Se quiser entrar no site diretamente aqui, ó. Deu 3 a 4 mil. Outra coisa muito importante para você fazer, olhar o recrutador no LinkedIn, né? Você vai lá, uma pessoa te mandou um e-mail, né? Você vai lá, pegar o nome da pessoa que te mandou o e-mail, vai jogar ela no LinkedIn, vai ver qual é essa pessoa, qual é o perfil dessa pessoa, pode até se conectar com ela. Você vai buscar pontos em comum. Quando você se conectar com ela, pode até botar na mensagem assim: pô, fiquei muito feliz de receber a notícia da entrevista, estou empolgado e me preparando para participar. Um abraço, tudo de bom. Manda o convite. E buscar pontos em comum lá. Essa pessoa vai me entrevistar? Geralmente tem várias pessoas em cópia, né? Uma delas vai te entrevistar, é bom você conhecer o perfil de todas. Essa pessoa aqui tem um perfil mais analítico, né? Ela é mais de dados. Essa pessoa aqui é mais RH, é mais gestão. Tá? Deixa eu entender quais são as pessoas que vão me entrevistar. Quais são os pontos em comum que eu posso, de repente, puxar ali no momentinho de small talk, no começo da entrevista, para fazer uma conexão leve. Entendeu? Essas coisas todas vão fazer a diferença para você. Beleza? Essa foi a nossa parte de entrevista com RH. Um bocado de coisa. Mas isso aqui, essa base é um pouquinho mais densa, porque você vai poder usar tudo isso aqui para as entrevistas seguintes. Beleza? Vamos nessa. Vamos que vamos.